As luzes fluorescentes do escritório de Gabriel Ramos, CEO da Inovax Telecomunicações, lançavam reflexos pálidos sobre pilhas de relatórios. A tela de seu laptop pulsava com notificações incessantes. Ele massageava as têmporas, sentindo a pressão constante de números e decisões que pareciam ser uma extensão de sua própria existência. Naquela manhã, Clara, sua esposa, havia deixado um envelope sobre a mesa da sala. Dentro, uma passagem para o Tibete e um bilhete escrito à mão. Você precisa parar antes que isso acabe com você. Gabriel ignorara o bilhete, mas agora, no silêncio da noite, ele reverberava em sua mente. Parar. A palavra parecia um ataque direto à sua identidade. Horas depois, ainda tentando concentrar-se no trabalho, ele leu distraidamente um artigo que mencionava o filósofo Byung-Chul Han. Uma frase ficou gravada. O excesso de positividade não liberta. Ele consome. Gabriel franziu a testa, incomodado pela familiaridade da ideia. Ele sabia que algo estava errado, mas a solução parecia tão distante quanto as montanhas do Tibete. Clara confrontou-o novamente na manhã seguinte. Gabriel, você está definhando. Isso não é vida. Leia o que eu marquei para você. Relutante, ele pegou o livro que ela deixará. Ao abrir uma página marcada, leu em voz alta. O sujeito de desempenho é ao mesmo tempo explorador e explorado. Ele é vítima e carrasco de si mesmo. Clara cruzou os braços, esperando uma reação. Isso não é você? Um homem correndo, sem destino, destruindo-se no processo. Gabriel jogou o livro na mesa. Isso é teoria. Meu mundo não funciona assim. As coisas não esperam. Eu não posso simplesmente desaparecer. Mas você vai desaparecer, Gabriel, ela respondeu, segurando firme seu olhar. Só que de uma forma definitiva, se continuar assim. Naquela noite, sozinho no escritório, Gabriel olhou novamente para o envelope do Tibete. Ele o abriu devagar, como quem reconhece a derrota. Pela primeira vez, pensou seriamente em deixar tudo para trás. Quando embarcou 3 dias depois, os sons do aeroporto, anúncios, passos apressados, o zumbido constante da multidão, pareciam amplificar seu caos interno. Sentado no avião, ele abriu o livro de Ian e leu outro trecho destacado por Clara. A depressão é o reflexo de uma sociedade que acredita que nada é impossível. Mas o preço de não mais poder é não mais querer. Gabriel fechou o livro com um suspiro pesado, olhando pela janela. Seu reflexo, pálido e cansado, não era mais o de um homem, mas de alguém que havia se transformado em um fragmento de suas próprias ambições. As montanhas tibetanas se erguiam no horizonte como gigantes silenciosos. Gabriel, apertado no banco traseiro de um veículo modesto, sentia cada curva sinuosa da estrada. O motorista e o guia estavam imersos em conversas em um idioma que ele não compreendia. Pela primeira vez em anos, ninguém esperava nada dele. Quando chegaram ao mosteiro, o crepúsculo já tingia as paredes de pedra com tons dourados. Gabriel desceu do carro com a sensação de que o tempo havia desacelerado. Tenzin, um monge idoso com olhos profundos e gentis, o recebeu na entrada. Bem-vindo, Gabriel, disse Tenzin, inclinando levemente a cabeça. Aqui você não precisa fazer nada. Apenas estar. As palavras o pegaram de surpresa. Não fazer nada? Aquilo parecia mais desafiador do que qualquer meta corporativa que já enfrentará. Tenzin conduziu Gabriel a um quarto simples. Havia uma cama de madeira, uma mesa rústica e uma janela que se abria para as montanhas. Sentado na beirada do colchão, Gabriel observava o silêncio quase ensurdecedor do lugar. O vazio era desconcertante, como um espelho que refletia sua inquietação. Na manhã seguinte, Gabriel encontrou Tenzin no pátio central. O ar era frio, e a luz do sol nascente iluminava as pedras irregulares. Vamos caminhar, disse Tenzin, indicando uma trilha que levava para fora do mosteiro. A caminhada começou em silêncio. Gabriel, acostumado ao barulho constante do trânsito e das notificações, achava aquela quietude opressora. Seus pensamentos zumbiam. E se eu perder algo importante? E se meu time não der conta sem mim? Depois de algum tempo, Tenzin quebrou o silêncio. O que mais ocupa sua mente agora? Trabalho, respondeu Gabriel, sem pensar. Tenzin sorriu. Byung-Chul Han diz que vivemos em uma sociedade de desempenho. O trabalho não é mais algo que fazemos. É algo que somos. Você sente isso?
Gabriel hesitou. Sim, é como se parar fosse falhar. Falhar para quem? Perguntou Tenzin, com um olhar penetrante. Gabriel ficou em silêncio. Pela primeira vez, percebeu que não sabia responder. Ao chegarem a um platô, Tenzin sentou-se no chão e indicou que Gabriel fizesse o mesmo. Feche os olhos, orientou. Relutante, Gabriel obedeceu. Mas a quietude trouxe uma avalanche de pensamentos, contratos pendentes, a expressão cansada de Clara, as expectativas de seus acionistas. Ele abriu os olhos bruscamente. É difícil, não é? Perguntou Tenzin, sem julgamento. Gabriel suspirou. Minha mente não para. Tenzin assentiu. Vivemos como máquinas exaustas, incapazes de desligar. An chama isso de violência neuronal. Mas aqui, Gabriel, você aprenderá que a paz não é a ausência de pensamentos. É aprender a vê-los sem se prender a eles. Gabriel olhou para o horizonte, onde as montanhas pareciam eternas. Pela primeira vez, ele se perguntou se o verdadeiro desafio não era continuar correndo, mas aprender a parar. O amanhecer no mosteiro trouxe consigo uma calmaria quase estranha. Gabriel acordou ao som suave de um sino distante. A luz que entrava pela janela do quarto iluminava o quarto espartano, e o frio do chão o fazia hesitar antes de sair da cama. No pátio, Tenzin aguardava com um pequeno pergaminho em mãos. Hoje, Gabriel, você terá um exercício simples. Quero que desenhe. Desenhar? Gabriel franziu a testa. Eu não desenho desde criança. Isso não é meu forte. Não precisa ser forte, respondeu Tenzin, sorrindo. Precisa ser honesto. Tenzin conduziu Gabriel a uma sala silenciosa, onde uma mesa simples e um conjunto de pincéis aguardavam. Ele abriu o pergaminho, revelando um círculo dividido em 4 partes. Esses são os pilares que sustentam o esgotamento de nossa sociedade, explicou Tenzin enquanto traçava símbolos em cada quadrante. Competição, aceleração, hiperconexão e individualismo. Eles formam a base de nosso cansaço. Gabriel observou o desenho, sentindo o peso das palavras. Ele pensou em suas noites insones, em como a competição no mercado o obrigava a sempre superar a si mesmo. E o que fazemos com isso? Perguntou. Tenzin apontou para o pincel. Desenhe o oposto. O que você imagina que poderia substituir esses pilares? Gabriel hesitou. Ele nunca fora um homem criativo. Seus dias eram cheios de tabelas, gráficos e decisões, mas não de arte. Lentamente, começou a traçar linhas incertas. No lugar de competição, desenhou mãos entrelaçadas, colaboração. Para aceleração, traçou ondas suaves, ritmo. A hiperconexão deu lugar a um círculo vazio, desconexão. E o individualismo foi substituído por um conjunto de figuras em harmonia, comunidade. Quando terminou, passou o desenho para Tenzin, que o observou atentamente. Você já sabe o que precisa, Gabriel? Disse o monge. Agora só falta aprender a praticar isso no mundo. Gabriel olhou para o pergaminho e sentiu uma mistura de alívio e frustração. Saber o que fazer é diferente de conseguir fazer, pensou. Tenzin assentiu, como se lesse seus pensamentos. Como An escreve: a verdadeira liberdade não é poder fazer tudo, mas não precisar fazer nada. Você aprenderá isso com o tempo. Mais tarde, Gabriel caminhou sozinho pelos corredores do mosteiro, com o desenho ainda em mãos. Pela primeira vez, começou a perceber que seus desafios não estavam apenas no mundo externo, mas no modo como ele havia escolhido carregá-los. Naquela tarde, Tenzin levou Gabriel para fora do mosteiro, em direção a uma trilha que serpenteava por uma floresta de pinheiros. A luz dourada do sol atravessava as copas das árvores, criando padrões dançantes no chão. A caminhada se dava em silêncio, exceto pelos sons do vento e do farfalhar das folhas sob os pés. Depois de algum tempo, Tenzin parou ao lado de uma árvore retorcida. Ele acariciou o tronco coberto de musgo e olhou para Gabriel. Diga-me, o que você vê aqui? Gabriel observou a árvore, confuso. Um tronco velho, folhas, galhos quebrados. Nada de especial. Olhe novamente, insistiu Tenzin. Veja como ela cresceu ao longo do tempo. Lentamente, enfrentando ventos, neve, talvez até incêndios. Cada curva em seu tronco conta uma história. Mas, apesar disso, ela está aqui, de pé. Não correu para crescer,
nem lutou contra o tempo. Gabriel cruzou os braços, desconfiado. E o que isso tem a ver comigo? Tenzin sorriu. Você vive correndo, Gabriel, como se a vida fosse uma corrida. Mas a vida não é sobre velocidade, é sobre ritmo. E ritmo não significa fazer menos. Significa fazer no tempo certo, como essa árvore. Eles continuaram caminhando até chegarem a um riacho que fluía suavemente por entre as pedras. Tenzin sentou-se à beira da água e fez um gesto para que Gabriel se juntasse a ele. Observe a água, disse Tenzin. Ela se move sem resistência, contornando cada obstáculo. Não luta contra as pedras, apenas segue seu curso. Gabriel ficou em silêncio, tentando absorver a cena. Ele pensou em como passará anos tentando controlar tudo ao seu redor, forçando o mundo a se adaptar a seus desejos. É bonito, admitiu finalmente. Mas a vida real não é assim tão simples. Há prazos, expectativas. Se eu parar, o mundo não espera por mim. Tenzin pegou um pedaço de galho seco e o jogou na correnteza. An escreve: a aceleração não nos conduz ao futuro, mas a um estado de estagnação. É um movimento frenético que, no fundo, nos paralisa. Gabriel, talvez você esteja tão preso em sua urgência que não percebe que está parado no mesmo lugar. As palavras ressoaram fundo em Gabriel. Ele olhou para a correnteza, pensando em todas as vezes que sentirá que, não importa o quanto trabalhasse, nunca parecia sair do lugar. Enquanto voltavam para o mosteiro, Tenzin pediu que Gabriel observasse os detalhes ao seu redor. O som do vento, a textura do solo, o cheiro das árvores. Gabriel tentou, mas sua mente ainda vagava. No entanto, havia momentos, breves, mas reais, em que ele conseguia apenas sentir, sem pensar. De volta ao quarto, Gabriel pegou o desenho que fizera naquela manhã. Ele passou os dedos pelos símbolos, tentando entender o que significavam na prática. Olhou para fora, para as montanhas imponentes, e sussurrou para si mesmo: talvez o ritmo não seja algo que se encontra. Talvez seja algo que se aprende. Naquela noite, adormeceu com as palavras de Tenzin Yan ecoando em sua mente, sentindo, pela primeira vez, que havia um caminho possível para fora do caos. Na manhã seguinte, Tenzin esperava Gabriel no pátio do mosteiro, onde o frio do amanhecer se misturava à luz dourada do sol nascente. O monge estava mais sério do que de costume. Hoje, você enfrentará um desafio importante, disse Tenzin, cruzando as mãos à frente do corpo. Passará o dia inteiro sozinho, sem falar, sem buscar distrações. Apenas você e o silêncio. Gabriel franziu o senho. O dia inteiro? E o que eu devo fazer? Estar, respondeu Tenzin simplesmente. Você descobrirá que isso é mais difícil do que parece. Antes que Gabriel pudesse protestar, Tenzin já havia se afastado, deixando-o sozinho no pátio. Ele permaneceu ali por alguns minutos, sentindo-se deslocado. A ideia de passar um dia inteiro sem tarefas ou metas parecia absurda para alguém tão acostumado à agitação constante. Decidiu caminhar. Vagou pelos corredores do mosteiro, passando por tapeçarias antigas que retratavam paisagens serenas. Encontrou monges cuidando de um jardim, movendo-se em um ritmo calmo e deliberado. Tentou observá-los, mas logo se sentiu desconfortável, como se fosse um intruso em uma realidade que não entendia. Caminhar sem destino. É ridículo, murmurou para si mesmo, retornando ao corredor principal. Eventualmente, encontrou uma sala vazia, com grandes janelas que ofereciam uma vista impressionante das montanhas. Sentou-se no chão frio e cruzou os braços, tentando organizar seus pensamentos. Mas quanto mais tentava controlar sua mente, mais caótica ela parecia. Memórias invadiram sua consciência. Clara segurando as passagens para o Tibete, a risada das filhas em um parque que ele visitará apenas uma vez, os rostos ansiosos de colegas de trabalho esperando por decisões. Cada lembrança vinha acompanhada de uma voz interna insistente: você não pode falhar. Não pode parar. Horas se passaram, ou pelo menos assim parecia. Gabriel alternava entre frustração, tédio e introspecção. Olhando para as montanhas ao longe, ele não via beleza, apenas o reflexo de sua própria inquietação. Mais tarde, ao encontrar uma pedra lisa no chão, segurou-a nas mãos, quase instintivamente. Lembrou-se de uma frase que havia lido em A Sociedade do Cansaço. O silêncio é o espaço onde a alma respira. Sem ele,
Estamos condenados à exaustão eterna. Gabriel fechou os olhos, respirando profundamente. Ele não sabia o que estava buscando, mas, pela primeira vez, começou a perceber que o silêncio não era vazio. Era um espelho. Deitado no chão da sala vazia, Gabriel fechou os olhos, tentando acalmar a tempestade em sua mente. As imagens que surgiam eram fragmentadas, mas intensas. O brilho da tela do computador, a pressão constante de Clara e as risadas que ele raramente ouvia em casa. A voz interior continuava insistente. Você está perdendo tempo aqui. Há coisas importantes esperando por você. Lentamente, ele percebeu algo. Aquela voz, que ele sempre associara às demandas do mundo exterior, não vinha de fora. Era a sua. Eu me tornei meu próprio algoz, pensou, sentindo um nó na garganta. Sou eu quem me obrigo a continuar, mesmo quando tudo em mim pede para parar. As palavras de Tenzin voltaram à sua mente. Vivemos como máquinas exaustas. A verdadeira liberdade não está em fazer mais, mas em não precisar fazer nada. Ele abriu os olhos e encarou o teto de madeira. O som do vento que entrava pelas janelas era constante, mas não opressor. Pela primeira vez, Gabriel começou a entender o que significava simplesmente estar. Mais tarde, quando o sol começou a se pôr, Gabriel encontrou Tenzin no pátio. O monge estava sentado, meditando em posição de lótus. Ele abriu os olhos ao perceber a aproximação de Gabriel. Então, perguntou Tenzin, com um sorriso leve. Foi difícil, admitiu Gabriel, sentando-se ao lado dele. No começo, tudo parecia barulhento, caótico. Mas então percebi algo. O barulho estava em mim. Sempre esteve. Tenzin assentiu. Diz que vivemos em uma sociedade que substituiu a contemplação pelo desempenho. Aprendemos a fazer, mas esquecemos como ser. Gabriel olhou para as montanhas ao longe, os tons dourados do pôr do sol refletidos em seus olhos. Eu vi algo hoje. Não sei explicar bem, mas senti como se estivesse olhando para mim mesmo. E não gostei do que vi. Isso é o início da mudança, respondeu Tenzin. O silêncio não mente. Ele mostra quem realmente somos. Mas também nos dá a oportunidade de sermos diferentes. Naquela noite, Gabriel voltou ao seu quarto e leu um trecho marcado no livro que Tenzin deixará em sua mesa. O silêncio é mais que a ausência de ruído. Ele é o terreno onde o ser humano reencontra a si mesmo. Fechando o livro, Gabriel percebeu que, pela primeira vez em anos, sua mente estava calma. Não era uma paz completa, mas um momento raro de clareza. Ele sussurrou para si mesmo. Eu não preciso correr. Talvez, pela primeira vez, eu possa aprender a caminhar. No dia seguinte, Tenzin esperava Gabriel no pátio coberto de neve. Sobre uma mesa improvisada, havia uma folha de pergaminho e um pequeno pincel. O monge indicou para Gabriel sentar-se. Hoje, vamos explorar as bases do cansaço que você carrega. Esses pilares não são visíveis, mas sustentam a exaustão de sua mente e corpo. Tenzin começou a desenhar no pergaminho um círculo dividido em 4 partes. Em cada seção, ele traçou símbolos simples e explicou: competição, aceleração, hiperconexão e individualismo. Esses são os alicerces da sociedade de desempenho. Você reconhece algum deles? Gabriel observou os símbolos, sentindo cada palavra como um golpe. Todos eles. É como se fossem parte da minha rotina. Competição. Está no trabalho. Aceleração é o que eu vivo todos os dias. A hiperconexão. Bom, meu celular nunca para. E individualismo. Sempre sinto que preciso resolver tudo sozinho. Tenzin apontou para o círculo com o pincel. Byung-Chul Han escreve: o sujeito de desempenho é ao mesmo tempo vítima e algoz. Ele se explora até a exaustão, acreditando ser livre. Não é isso que você sente? Gabriel apertou os olhos, tentando evitar as lágrimas. Sim, mas como saio disso? Como parar quando tudo ao meu redor exige mais, sempre mais? Primeiro, você precisa desenhar o oposto desses pilares, disse Tenzin, entregando-lhe o pincel. Encontre o que pode substituir essa estrutura. Gabriel pegou o pincel, hesitando. Depois de um momento, começou a desenhar. Mãos entrelaçadas para colaboração, o oposto da competição. Uma linha ondulada para ritmo, em contraste com a aceleração. Um espaço vazio para desconexão, onde antes havia a hiperconexão. Várias figuras unidas,
representando comunidade, em lugar do individualismo. Quando terminou, Tenzin sorriu. Muito bom. Esses são os fundamentos de uma vida equilibrada. Mas lembrar não basta. É preciso praticar. Gabriel olhou para o pergaminho, sentindo-se ao mesmo tempo inspirado e assombrado. Eu entendo, mas ainda parece impossível. É como se tudo em mim estivesse programado para seguir os velhos pilares. Tenzin assentiu. Essa resistência é natural. Han diz que a sociedade moderna não nos ensina a desacelerar, mas a consumir o tempo como consumimos mercadorias. Hoje, aprenderemos a desacelerar. Venha. Tenzin conduziu Gabriel por uma trilha que saía do mosteiro em direção a uma área isolada da floresta. O som dos passos dele sobre a neve compactada era a única trilha sonora. Gabriel tentava acompanhar o ritmo do monge, mas sua mente, sempre tão ansiosa, continuava vagando para preocupações de um mundo distante. Por que estamos caminhando? Perguntou Gabriel, quebrando o silêncio. Porque o ritmo está em todo lugar, Gabriel, respondeu Tenzin, apontando para os galhos das árvores cobertos de gelo. Veja como a natureza nunca se apressa. Tudo cresce no tempo certo. Nada aqui está preocupado em ser mais rápido ou mais eficiente. Gabriel parou para observar ao redor. O tronco de uma árvore alta, marcado por anos de crescimento lento, parecia desafiar seu estilo de vida acelerado. Eu sei que isso faz sentido aqui, disse Gabriel, mas fora daqui, não há espaço para esse ritmo. Meu trabalho, minha família, tudo exige urgência. Tenzin pegou uma pequena pedra e a jogou no riacho próximo. Eles observaram a pedra afundar lentamente e a água fluir ao redor. Han descreve isso com clareza. A aceleração moderna não nos conduz ao futuro, mas à estagnação. É um movimento que, no fundo, nos paralisa. Você sente que está avançando, Gabriel, mas está preso no mesmo lugar. Gabriel olhou para o riacho, vendo as palavras de Tenzin refletidas no fluxo da água. Então, como eu saio disso? Comece pequeno, disse Tenzin, com serenidade. Preste atenção ao que está ao seu redor agora. O som do riacho, o vento nas árvores, o frio no ar. O momento presente é o único lugar onde você pode realmente viver. Eles continuaram caminhando, e Tenzin sugeriu que Gabriel fechasse os olhos por alguns instantes enquanto andava. Gabriel hesitou, mas obedeceu. Sentiu o som de seus próprios passos na neve, o aroma da floresta e o toque do vento frio em seu rosto. Por um breve momento, ele não pensou no passado ou no futuro. Apenas existiu. De volta ao mosteiro, Tenzin entregou a Gabriel uma tigela de madeira cheia de água. Amanhã, aprenderemos mais uma lição sobre ritmo. Mas hoje, durma com esta pergunta em mente. O que você realmente precisa, Gabriel? Mais tempo, ou menos pressa? Naquela noite, Gabriel sentou-se em seu quarto, segurando o desenho dos novos pilares. Pela primeira vez, ele começou a acreditar que, talvez, desacelerar não fosse o mesmo que desistir. No pátio central do mosteiro, Gabriel encontrou Tenzin na manhã seguinte. O monge segurava uma tigela de madeira cheia até a borda com água. Ele estendeu a tigela para Gabriel com cuidado. Hoje, você aprenderá sobre o presente, Gabriel. Sua tarefa é simples: caminhar pelo pátio carregando esta tigela sem derramar uma gota. Gabriel pegou a tigela com as duas mãos, sentindo o peso e a instabilidade da água. Começou a caminhar, focando toda a sua atenção em manter o equilíbrio. Cada passo parecia mais difícil do que o anterior, sua mente cheia de pensamentos conflitantes. E se eu deixar cair? O que isso simboliza? O que Tenzin vai dizer se eu falhar? Quando finalmente chegou ao outro lado do pátio, colocou a tigela sobre uma mesa com um suspiro de alívio. Tenzin, que o observava com atenção, se aproximou. E então, o que aprendeu? Que isso é mais difícil do que parece, disse Gabriel, frustrado. Minha mente não parava. Era como se cada pensamento ameaçasse derrubar a água. Tenzin sorriu, assentindo. Isso é porque você ainda vive dividido. Han diz que, em nossa sociedade, o tempo nunca é suficiente. Sempre estamos pensando no que vem a seguir. Mas o único momento real é o agora. Gabriel encarou a tigela. E como o foco no agora parece impossível, você precisa aprender a aceitar o momento presente, sem tentar controlá-lo, respondeu Tenzin.
Assim como você aceitou o movimento da água na tigela enquanto caminhava. Mais tarde, Tenzin entregou a Gabriel um trecho de A Sociedade do Cansaço para ler. O excesso de trabalho e de realização conduz à autoexploração. No presente, encontramos a única liberdade verdadeira. Não a capacidade de fazer tudo, mas de não precisar fazer nada. As palavras ecoaram na mente de Gabriel. Ele começou a entender que o presente não era algo que ele pudesse conquistar. Era algo que ele precisava permitir. Mais tarde, Tenzin levou Gabriel até o mirante mais alto do mosteiro, onde as montanhas pareciam tocar o céu. O vento era frio, mas havia algo reconfortante naquela vastidão silenciosa. Tenzin segurava uma pequena pedra lisa na palma da mão. Gabriel, esta pedra representa o que você encontrou aqui, disse o monge, entregando o objeto. Ela é simples, mas duradoura. Pode parecer insignificante, mas seu valor está no que ela significa: presença, equilíbrio e a capacidade de apenas ser. Gabriel segurou a pedra, sentindo sua textura fria e lisa contra a pele. E o que eu faço quando voltar? O mundo lá fora não vai esperar por mim. Tenzin olhou para o horizonte. O mundo não muda, Gabriel. Mas você pode mudar como reage a ele. Como a escreve. A liberdade verdadeira não está em escapar do mundo, mas em encontrar paz dentro dele. De volta ao mosteiro, Gabriel passou as horas finais de sua estadia em reflexão. Quando a manhã chegou e ele desceu a trilha pela última vez, percebeu que a viagem havia mudado algo fundamental em seu interior. Ao retornar para casa, Clara o esperava no aeroporto. Você parece diferente, disse ela, abraçando com força. Eu sou, respondeu Gabriel, sorrindo. Mas não de uma forma que o mundo possa ver. É algo que eu sinto. Nos meses que se seguiram, Gabriel começou a implementar mudanças em sua vida. No trabalho, delegava mais responsabilidades e criava espaço para momentos de pausa. Em casa, dedicava mais tempo à família, sem interrupções constantes do celular. Sempre que sentia o peso do passado ou a ansiedade do futuro, ele segurava a pequena pedra que Tenzin lhe dera e se lembrava das montanhas, do riacho e das palavras de An. O presente é o único lugar onde a vida realmente acontece. Naquele novo caminho, Gabriel não era perfeito, mas estava presente. E isso, para ele, era suficiente.